Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Abre a porta, ele entrou em casa. Estou em obras, essa morada um dia será perfeição. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Não, não. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. A minha janela são esses olhos que brilham. Uma coisa ela mostra, quem a ilumina é o meu amado, mudando as coisas de lugar dentro de mim. Dentro de mim. Oh, e eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Lá fora é frio, lá fora é medo, é alto de monte, deserto, vazio. Morando em mim, tu me aqueces, me ensina a ser livre. Santo Espírito me enche de alegria. E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim, e Ele habita em ti, e Ele habita em Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Dentro de mim. Muito boa noite a todos vocês, irmãos e irmãs, participando agora do nosso momento devocional. Eu sou o pastor Wallace Willig, aqui da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em Guarapari, no Espírito Santo, e também na cidade de Piúma, Anchieta, a região sul aqui do nosso estado. Com essa linda música do Palavra Antiga, nós queremos iniciar esse momento
que hoje tem como tema tempo de ficar calado. Queremos invocar o nome do nosso Deus e também orar nesse momento. Iniciamos esse momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Deus, obrigado pelo privilégio que temos de podermos nos reunir, mesmo em meio a essa dificuldade dessa pandemia, em nossas casas, através da internet, juntos, tantas pessoas, para louvar o Teu santo nome, orar a Ti e ouvir a Tua palavra. Abençoa esse momento em nossa vida. Sejamos fortalecidos, sejamos enriquecidos de sabedoria e fortalecidos na fé em Jesus, o nosso Salvador. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e fortaleça a nossa fé. O que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que é um só Deus contigo com o Espírito Santo para todos sempre. Amém. Muito bem, nós queremos meditar no devocionário 5 minutos com Jesus e hoje temos como tema tempo de ficar calado. É uma pergunta e uma afirmação. Pastor Reinaldo Ludick nos traz essa reflexão e a base para o texto do devocionário é Marcos 15, 1 a 5. Leremos na nova tradução da linguagem de hoje. Acompanhem conosco a leitura e a meditação. Assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes judeus e com os mestres da lei e com todo o conselho superior e fizeram os seus planos. Eles amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: "Você é o rei dos judeus?" "Quem está dizendo isso é o Senhor", respondeu Jesus. E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Então Pilatos fez outra pergunta: "Você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você." Porém, Jesus não disse mais nada, e Pilatos ficou muito admirado com isso. Baseados, então, nesse texto, nós meditamos no tema proposto pelo pastor Reinaldo Ludick, tempo de ficar calado. Há tempo de ficar calado e tempo de falar. Assim se expressou o sábio rei Salomão no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Sábio é aquele que sabe falar na hora certa e também sabe ficar calado na hora certa. Muitos relacionamentos se deterioram porque as pessoas falam demais e não sabem se calar para ouvir o outro. Muitos projetos não prosperam porque todos querem falar e ninguém quer ouvir. Famílias vão mal porque todos falam e ninguém ouve. Jesus falou muito, ensinou, aconselhou e consolou. Ele falou para defender e acolher a mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada, dizendo aos seus algozes: "Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher." Jesus falou, ordenando para a filha de Jairo que havia falecido: "Menina, eu digo a você, levante-se." Jesus também falou a Pedro, Tiago e João no jardim do Getsêmani: "A tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar." Porém, uma vez preso, Jesus, diante do governador Pôncio Pilatos, se calou. Jesus não disse nada, diz o texto de Marcos 15, 5. Para salvar a humanidade, Jesus não se defendeu das acusações que lhe foram feitas. Ele assumiu o pecado e as culpas de todos nós. Isaías profetizou: "Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra." E porque Jesus se calou, nós agora podemos falar. Podemos falar do seu amor, falar do perdão que existe para todos, falar assim como falaram Pedro e João, que mesmo em meio a ameaças, disseram: "Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido." É um texto bastante interessante, né? Que mostra toda a sabedoria do nosso Salvador Jesus e também a sua atitude
diante do governador Pôncio Pilatos. Se Jesus argumentasse com a sua sabedoria, ele com certeza seria absolvido, mas ele não veio para isso. Ele veio para ser julgado e condenado em nosso lugar. Em nosso lugar, para assumir a nossa culpa e pagá-la na cruz e morrer pelos nossos pecados e depois ressuscitando, nos dando a vida eterna além do perdão dos nossos pecados, a salvação e a vida eterna. E o pastor Reinaldo ele traz assim uma citação de Salomão, né? Há tempo de ficar calado e tempo de falar. E assim ele traz essa reflexão bem interessante. Eu gostaria de puxar isso um pouquinho para o nosso dia a dia, né? Eu vi uma postagem muito interessante de um irmão aqui da igreja que disse assim, né? A postagem diz assim: eu não sabia que eu tinha tantos parentes e amigos especialistas em saúde e em política. Porque o que dizem, né, o que afirmam, o que expressam, o que opinam, parece de pessoas super conhecedoras desses temas, né? E a gente está num tempo assim que é melhor ficar calado do que falar. Muitas coisas, né? Porque falar o que às vezes não é verdade acaba confundindo, levando pessoas a errar, levando pessoas a sofrer. Então, há tempo sim de ficar calado, como o Salomão ele fala, né? Eu gosto muito de um texto de Provérbios, né, que diz assim: não responda ao insensato, né, para que você não se torne como ele. Então, às vezes a pessoa está falando um monte de bobagem, né, e a gente tem uma ânsia de responder, de rebater, e o texto aconselha assim, Provérbios de Salomão também, né, não responda ao insensato, para você não se tornar um como ele. Também não se tornar um insensato na sua fala. E logo depois ele diz assim, responda ao insensato, para que ele não se ensoberbeça. E isso precisa ser bem entendido, né? Há momentos que você precisa, né, se calar e deixar a pessoa que não quer crescer, não quer discutir, ela quer apenas impor bobagens, ela quer falar bobagens. E se você responde, você vai se tornar também alguém que fala bobagens, que fica batendo boca com quem não quer aprender, não quer crescer e nem merece essa conversa. Mas às vezes tem situações, né? Eu coloco muito isso para os membros da igreja quando eu falo desse texto, né? Que, por exemplo, se alguém que é insensato está levando um amigo, uma pessoa, para perdição, para uma fé falsa, para uma coisa falsa, se a gente fica quieto diante disso, essa pessoa cresce, essa pessoa se ensoberbece, ela acha que está com a razão, porque diante disso o outro não falou nada, então ele está concordando comigo. E quem cala consente, né? E a gente precisa, às vezes, também, para ajudar o outro, não para crescer e se tornar sábio aos olhos dos outros, para vencer um debate, mas para socorrer o outro, a gente precisa, às vezes, se manifestar. Mas, olha, nós estamos numa situação tão difícil hoje em dia, né? Tanto pela pandemia, quanto diversas situações, em que, na maioria dos casos, é melhor ficar calado, né? Ainda mais que as situações mudam tanto, as informações mudam tanto, são tão falsas, estão desencontradas, e a gente às vezes fica perdido no meio de tudo isso, né? Então, é tempo de ficar calado, sim, muitas vezes. E tempo de falar, se a gente pedir a Deus, o Espírito Santo, sempre que nos guie também nessa certeza. E quando ele fala de Jesus ficar calado diante de Pilatos, é porque ele não queria se defender. Ele estava pronto para assumir a nossa culpa, pronto para assumir o nosso pecado, morrer na cruz para pagar o pecado e conquistar a salvação para nós. Mas ele lembra, o pastor Reinaldo, que Jesus falou muitas vezes, falou em defesa da mulher adúltera, falou em compaixão para Jairo e sua filha que estava morta, para que ela ressuscitasse, e falou tantas palavras de amor, de graça, de misericórdia, de salvação, que ainda continuam ecoando pela boca dos seus servos, das suas testemunhas, de todos nós, que como Pedro e João foi citado também, né, diante daquela palavra dura das autoridades não falarem de Jesus, eles disseram, olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Eu e você também não. Falar de Jesus, falar dessas coisas que nós não somos especialistas, nem entendemos direito, é melhor ficar quieto. Agora, de Jesus, eu acho que eu e você entendemos.
entendemos porque Ele é nosso amigo, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. E quando na palavra nos colocamos também em estudo e meditação, quando vivemos e refletimos tudo isso, nós podemos falar do nosso Salvador, falar dele como aquele que ama, que perdoa os pecados e que nos trouxe a salvação e a vida eterna. Deus abençoe você, assim não precisa ficar calado, mas em outras coisas sim. Que Deus nos abençoe também nesse testemunho sempre. Nós vamos orar nesse momento. Eu volto a falar, né, que a gente está numa situação muito delicada, a gente às vezes também acaba vacilando, né, nessa questão do isolamento, a gente quer ver as pessoas, quer ver os amigos, quer fazer as coisas, mas a gente tem que fazer isso com todo cuidado, né, e aí quando a gente erra, a gente precisa também sempre tentar corrigir isso sempre, né. Então a gente está vendo crescer essas variantes da pandemia, do vírus aí por tantos lugares do nosso estado e do nosso país. Vamos nos cuidar, vamos sempre de fato amar o outro, né, nos preocuparmos com o outro. E eu sei que é difícil para você, é difícil para mim também, às vezes ficar em casa, às vezes ficar recluso, queremos fazer as coisas, mas acho que agora é o momento da gente pensar bem e cuidar mesmo, né? Eu também tenho refletido muito nisso, hoje eu pensei muito, a gente precisa realmente tomar cuidado um do outro, e em amor ao outro, em cuidado ao outro também, ficar mais cuidando de fato de um isolamento, não deixar de fazer as coisas que a gente precisa fazer, mas aquilo que não é necessário, né? A gente tem um alerta muito sério aí das autoridades, que os jovens, especialmente os jovens, que não estão se cuidando, indo para as baladas e não respeitando, vão sofrer as consequências disso. A gente tem visto já, né? Então, vamos cuidar que Deus nos dá esse tempo também para uma grande reflexão, tá? Eu quero orar por aqueles que estão sofrendo. Nós temos muitos enlutados, muitas pessoas falecendo de Covid. Hoje o Brasil alcançou 300 mil pessoas, mais de 300 mil, né? Vamos colocar essas famílias também nas mãos do nosso Deus para o seu consolo. Eu quero aqui, além dos listados, né, incluir a família da Sueli, lá de Baixo Guandu. O seu tio faleceu ontem, o seu Jonas, né? Queremos pedir que Deus também console a toda a família. A Lindaura de Vila Pavão perdeu também a mãe hoje. Vamos orar, vamos nos unir nessa oração por todos aqueles que estão sofrendo. E eu quero parabenizar os irmãos que estão também aniversariando hoje. A Nilda Ulig, a prima lá de Colatina, também a Lucinéia lá do Alto Mutum, a dona Frida está aí, a filha dela, né? E todos os irmãos que estão celebrando mais um ano de vida, a filhinha Mansky de Conha, Deus abençoe a todos vocês. Oremos ao nosso Deus. Onipotente Deus, santo e eterno Pai, ensina-me a ficar calado quando devo ouvir, e capacita-me a falar quando não devo me calar, mas levantar a voz para te adorar, para testemunhar do teu amor e para defender o meu próximo. Também, Senhor, ajuda-nos a falar das pessoas que amamos, das pessoas que estão sofrendo, falar a Ti com misericórdia, com amor também, para que entreguemos a cada um deles sempre em oração a Ti. Pessoas que estão passando por muitas dificuldades, sofrendo, especialmente nessa pandemia, queremos entregá-los a todos nas Tuas mãos. O luto de todas as pessoas que sofrem a perda dessas mais de 300 mil pessoas em nosso país, falecidas em decorrência da Covid, nós queremos pedir que consoles a todas as mães, pais, esposas, esposos, filhos, enfim, parentes, amigos que estão pranteando a morte de seus entes queridos. E eu quero entregar aqui, de modo muito especial, a família da Sueli Bostel Fernandes, lá de Baixo Guandu, pela perda do seu tio Jonas, que estava entubado anteontem, ontem faleceu. Pedimos o teu consolo para eles. Também a família do Rafael Feltzlenk, especialmente o Ailton, a Érica, a Branca, a esposa, as filhas, os filhos, todos, enfim, que estão também sofrendo essa morte tão repentina ocorrida no último domingo. Também a família de Sebastiana Albano da Silva, a madrasta do Jorge, aqui de Guarapari. A família de Oswaldo Schmidt, que é tio da Pamila, e também parente de irmãos lá de Baixo Guandu. Entregamos a todos, pedindo o teu consolo, a tua força, nesse momento difícil
que eles enfrentam. Também, Senhor, oramos por aqueles que estão passando por dificuldades e tratamentos difíceis. E aqui quero entregar nas tuas mãos a minha tia Celina Ullig, o Deonato Feltz, o primo, o Fauser von Rondon, que está hospitalizado, nossa irmã Sirlene, nossa irmã Alessandra, Gislene, estão clamando e pedindo também essa ajuda na oração e queremos nos unir a elas ainda mais nesse momento de aflição pela sua internação. Também a Lindinalva Reis, nossa irmã aqui de Guarapari, toda a sua família, a Maria Pagung, que está também passando por uma situação bastante difícil. Pedimos a Deus e Pai pelo Roniel Tavares, a Wanda Kerner, Alvina e Martim Kerner, a Matilda Carolina Koller, a Rosana Mercher, a Mariana Bandeira dos Santos, o Haroldo Alves, o pastor Genivaldo Agner, a Edith Brandão, o Jonas, a Jamile Murilo Brandão, a Malha Bilk Vieira e também o seu José Brandão Vieira, os dois se preparam por uma cirurgia. Cuida de cada um deles, Senhor, no seu tratamento, na sua dificuldade. E também aqui listamos o nosso irmão Edivaldo Pagung. O Edivaldo também contraiu a Covid, ele que tinha um cuidado todo especial com a sua mãe, a dona Maria Pagung, já idosa, necessitando dos seus cuidados, e ele agora está também nessa situação tão difícil. Cuida dele, ó Deus, ampara, promova a restauração na vida do Edivaldo, de todos que estão passando por essa situação, e assim conduza toda essa situação com a tua graça e o teu amor. Senhor, também te louvamos. Louvamos pela recuperação do pastor Simon Gonçalves, que estava hospitalizado e teve alta hoje, e também da Eliana Vorpagel, que também estava hospitalizada e teve alta. Obrigado, Deus e Pai, por esta bênção na vida desses irmãos e dessas famílias. Agradecemos pelas vacinas, que sejam realmente eficazes na luta contra essa pandemia, e que possam ser melhoradas, aprimoradas, que possam vir numa quantidade suficiente para toda a população e que venham logo, Senhor. Que as autoridades, que os governantes se unam e não se dividam, se unam de fato em prol da população e não se dividam nessa busca ferrenha que muitas vezes vemos de pessoas querendo aparecer, pessoas querendo se promover e crescer ainda mais, mas que eles cumpram as suas funções, cumpram suas obrigações para com a população. E por isso pedimos a sabedoria que vem de Ti para eles e também a Tua bênção. Te louvamos, Senhor, pelos aniversariantes, agradecemos pela filhinha Mansky, que aniversaria hoje, a Ivanilda Ullig, a Cleusa Bels, nossa irmã lá de Colatina, a Lucinéia Maurício, e te louvamos por todos aqueles que hoje celebram mais um ano de vida. Tudo isso, ó Deus, cada pedido que está no coração e na mente de cada irmão também que nos acompanha, nós colocamos na Tua presença, no trono da Tua graça, humildemente, e pedimos, por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe também a sua oração sempre e que Deus abençoe essas pessoas. Parabéns aos aniversariantes e força para aqueles que estão sofrendo, que Deus esteja com vocês também nesse momento, especialmente os enlutados e aqueles que estão em situação grave também no seu tratamento e na sua vida também internados, assim, queremos entregar todos a Deus. Nós queremos cantar, é tempo de ficar calado, mas também é tempo de cantar louvores ao nosso Deus e testemunhar o seu amor, né? Hoje então cantamos o hino Aqui Estou para Cantar. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar
que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei. Pra você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus e ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho da felicidade conduz. Partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou, a paz chegou, chegou. Muito bem, que Deus nos abençoe para que possamos cantar essa salvação que temos em Jesus e testemunhar também sempre as pessoas à nossa volta, especialmente nesse momento tão difícil que nós temos vivido. Nossa gratidão a Deus por sua companhia, nossa gratidão por esse privilégio de podermos também levar através da internet, junto com tantos pastores, tantas pessoas que estão trabalhando na divulgação do Evangelho através desse meio. Que Deus abençoe todos os bons programas, todas as boas mensagens que estão sendo levadas. Nosso abraço aí a Solane Borchardt, que está com a gente, a Regilane Kiefer, que está conosco também, Sueli Ribete Schneider, Wanda Kerner, Nelson Borchardt, Andréa Borchardt, Amália Bilk Vieira, Deraldo Coller, Thalita Holzit Bene, Tatá, minha filhota, Elvis Ulig também está aqui com a gente, Lédio Piper, Agnaldo Kruger, Jesus Martins, Arno Halls, Helena Pagung, a Ceia, a esposa, com a gente aqui também, Eliane Gaede, Jesus Martins tinha falado já, Frida Gomes Pitelco, um abraço aí na Lucinéia, seu aniversário hoje, dona Frida, espero que você esteja melhor também, Leuzira Faller-Brum, Ercília Seibert, Reni Rupke, Ladi Crick, dona Ladi, um abraço, né? Deus abençoe também a senhora aí. Eliane Denardi, a Bia, Bruna Stephanie Ulig, minha linda filha. Beijo na Lisa aí, abraço no Vitor, que está com a gente também. Acho que Dulcila Coller Tavares, Nair Schneider, Lucinéia Custer, Edmar Félix de Souza, conhecido amigo Bio, e a Zileia com ele também, Giane Schimmelfenig, Ilma Coller Conrad, a Ivanilda Ulig, parabéns, Nilda, pelo seu aniversário, Deus te abençoe. Nilcélia Baltz, Rolundebaltz, né? Daniele Azeredo e o Fred Zimmer. Foi esse que senti falta hoje por tua misericórdia, Senhor, que não apareceu nenhum, pelo menos no meu celular aqui, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã estamos de volta, às 7h30, no nosso momento devocional de segunda a sexta. No domingo à noite não temos culto de novo presencial, ainda é o tempo do decreto. Vamos ver como é que fica depois. Deus abençoe que tudo isso passe. Então, domingo nós não temos culto presencial, temos o culto online às 7h e de segunda a sexta nosso momento devocional às 7h30 aqui, direto de Guarapari, no Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, se cuide e cuide dos outros com muito amor e com muita dedicação. Deus te abençoe. Um abração. Até amanhã. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos.